Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle. Eu faço arquitetura naval, engenharia naval aqui no Canadá. Eu já estou no meu último ano e eu estou fazendo essa série de vídeos para poder começar a documentar o meu projeto final. Eu quero ter recordação e bom para poder espalhar também conhecimento sobre como os alunos a gente está aprendendo a projetar um navio. Então, aqui, normalmente no Brasil, né, o TCC, você escolhe um tema e você vai discorrer sua monografia sobre esse tema. Aqui na minha faculdade, a gente não tá fazendo assim. A gente escolheu um navio e a gente tá fazendo, projetando ele, né, do zero. A gente tá planejando a rota, tá planejando capacidade, planejando o arranjo geral. A gente tá fazendo tudo, basicamente do zero. Claro que não vai ser perfeito porque nós somos estudantes, né? Mas pelo menos já tendo uma noção de como a gente vai fazer um navio. Então, no caso, eu escolhi para fazer um navio de alivio de operações offshore. É também chamado de shuttle tanker. E o objetivo desse navio é ele ir fazer uma operação de descarga de óleo de uma FPSO para ele. E assim ele vai transportar para algum outro porto em algum lugar do mundo. Eu tô planejando ele para poder sair do Brasil, fazer uma parada na Bacia de Santos e seguir para a China. Então eu tô planejando meu navio o suficiente para ele fazer toda essa rota. E como ali tem muito óleo, eu tô fazendo um navio capaz de carregar 1 milhão de barris de petróleo. Sim, 1 milhão. Então, algumas dimensões dele, ele vai ter o comprimento total dele de 277 metros, o que é considerável. 48 metros de largura. E o total dele, né, de altura dele, desde o main deck, né, do deck principal até lá o finalzinho, 23 metros e ponto 3. Mas de calado, eu tô planejando usar ele com calado de 17 metros. E ele é considerado um navio bem grande. Ele tá sendo considerado um navio de... Ah, vamos pensar nele como se fosse uma grande bacia. Que você vai pegar com água. Um exemplo bem chulo pra poder ficar bem claro pra entender. E você vai navegar ele com aquela bacia na água. Então, ele não é um navio que tem aquela funilada, né, na frente, como a gente vê muitos navios tendo para poder ter uma relação melhor com a água, né, tem menos resistência. Ele não vai ter isso, porque o objetivo desse navio é carga, não é velocidade. Então, os navios de petróleo não são muito visando a velocidade. Em média, eles têm 14, 15 nós, essa velocidade dele. Alguns operam com menos, raramente vão operar com mais de 15 nós. Então, eu tô planejando o meu pra velocidade de 15 nós. Um fator também para se considerar é que tem o coeficiente de bloco do navio, que, explicando bem basicamente, é como se você tivesse um bloco e você está calculando a quantidade daquele bloco que está sendo utilizado pelo navio, o quanto ele ocupa naquele bloco, né? Então você pega algumas dimensões dele, no caso você vai pegar a distância nele, o comprimento dele, a largura e o calado, e você vai fazer tipo um blocão, né? E aí você vai fazendo alguns cálculos, fazendo com o peso dele, com o displacement dele. Desculpa, gente, me dá esse curso assim de português e inglês, porque tem muita coisa que eu uso o termo em inglês e acabo nem esquecendo alguns de português, mas enfim. Você acaba utilizando o peso deslocado, o volume deslocado do navio, e você vai acabar achando o coeficiente de bloco desse navio. O máximo é 1. Então, o que é 1, imagina o navio 1, não existe navio 1, inclusive, é como se tivesse um grande blocão atravessando. Então, quanto mais próximo de 1, mais cheio, mais complicado vai ser, porque ele vai estar ocupando muito espaço. E o meu navio, ele tem 0,82. Então, ele é consideravelmente grande e largo e volumoso. E eu preciso de um navio bem grande para poder ter a capacidade que eu tô planejando ele, né? Então, nesse projeto, eu vou fazer todo esse planejamento de carga, rota. Eu também tô planejando a quantidade de tripulantes. Tô planejando aquele bug de novo do português. A energia, o quanto de energia e combustível ele vai demandar para poder fazer toda a rota que eu tô planejando. E eu vou fazendo vídeos à medida que eu for
fazendo cada passo, eu vou documentando por aqui. Então, até agora, eu não tô ainda muito avançada, porque a gente começou tem mais ou menos um mês a fazer tudo isso, porque a gente gastou mais 2 semanas, mais ou menos, fazendo proporções, estudando proporções do navio, porque a gente escolheu o navio, né? Mas você precisa ter uma lógica na hora de escolher seu navio. Então, por exemplo, você não poderia escolher um navio, por exemplo, o petroleiro, né? Se tá planejando, você não pode pegar um e fazer, vou fazer um navio de 400 metros. Tudo bem que já teve um que tava aí, mas não deu muito certo. Não usaram. Mas você tem que fazer todo um estudo das proporções do navio para poder começar a planejar ele, né? Então, com isso a gente foi pegando, coletando dados de algumas revistas importantes. Eu vou colocar em algum lugar desse vídeo a foto do navio que eu tô planejando fazer e alguns lugares que eu tive algumas pesquisas. Inclusive, também a faculdade disponibilizou pra gente uma plataforma paga, que eles têm uma licença disponibilizada pra gente, que tem muitos dados que os fabricantes, os donos dos navios, eles colocam pra gente poder ter acesso à medida que você paga, pra poder ter uma noção de capacidade de carga, de alguns comprimentos, tipo de motor, tipo de propulsão que você tá usando no navio. Então, ali você consegue ter muita noção do que você tá fazendo. Então, pra justamente você não fazer um navio monstrengo. O navio que não ter alguma noção, sabe? Porque eu não tô inventando um navio do zero. Eu estou me inspirando em outros navios para poder fazer o meu projeto. Então, o que basicamente ocorre muito por aí, né? Basicamente, você pegar os navios, eles são basicamente um copia e cola um do outro. Alguns dão uma inovada em algumas outras coisas, né? Tem as suas particularidades, mas em tese todo mundo segue o mesmo padrão, entendeu? E então, usando essa plataforma e algumas revistas também de pesquisa, eu juntei para ter aquelas proporções que eu já citei aqui para vocês, de comprimento e tudo mais. E de volume também deslocado, inclusive o meu navio ele vai deslocar mais ou menos 185 mil metros cúbicos, o que é considerável também. É bem considerável. Só um pequeno parênteses: meu navio está sendo o maior da minha classe. Meus professores acharam super diferente a minha ideia, porque o pessoal da minha sala escolheram fazer navios bem menores. Normalmente eles estão fazendo muitas barcas, né, ferries, que fazem trajetos curtos. Então, eu fui um pouquinho além. E esse é um pouquinho do início do meu projeto. Eu estou apresentando um pouco do meu projeto para vocês, e nos próximos vídeos eu vou continuar explicando o design e como estou chegando a algumas conclusões, alguns cálculos. Também vou mostrar o que eu já tenho feito, que é o meu casco. Eu comecei a trabalhar no meu range geral, não tá muito avançado. Eu tenho poucas linhas ainda feitas. Então, eu vou tentar fazer esses vídeos, essa série de vídeos toda semana pra acompanhar.